esse pensamento de que eu preciso conquistar as coisas, eu acho que essa é uma das bases que faz com que o homem busque esse estereótipo de que eu preciso ser bem-sucedido em tudo. E aí, como o homem precisa ser bem-sucedido, ele cria essa casca de que ele é o fodão, de que ele é o cara que consegue tudo, é o cara que aguenta tudo, que trabalha sob qualquer tipo de condição, que não se importa consigo mesmo, né? Porque ele precisa conquistar. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, nesse estúdio aqui hoje com a inteligência natural de Deus, né? Parece até, para quem está vendo o vídeo, para quem está escutando o áudio, sugiro botar para ver o vídeo aí um pouquinho, porque parece aqueles fundos de tela do Windows, mas é a natureza mesmo. É isso, e a gente demorou aqui, gastamos uns 10, 15 minutos aqui para ajustar aqui, para a gente deixar essa imagem aqui, né, meu querido amigo? Exatamente, colocar o mar bem no meio aqui da imagem para vocês apreciarem, sentirem um pouco da energia, porque hoje acho que a gente vai falar também de conexão com a natureza, né, essa questão de estar mais conectado com as estações, que eu acho que tem muito a ver com o papo do autoconhecimento, da consciência, a gente entrar nessa frequência da natureza. Exatamente. Esse meu querido amigo aqui, gente, mora aqui, trabalha nesse paraíso aqui todos os dias, né? É muito merecimento, meu irmão, e você merece, né? Por tudo que você faz, por tudo que você entrega, pelo seu servir genuíno, né? E eu gosto muito de me conectar com pessoas onde eu sinto a verdade, né, no trabalho delas. E eu já tive a oportunidade de, né, te conhecer nos bastidores, no palco, né, sem você me conhecendo um pouquinho mais, e você é uma das poucas pessoas que eu conheço que eu vejo muita autenticidade, sabe? Você é a mesma pessoa, né, e você sempre me tratou da mesma maneira, com o mesmo respeito, e eu acredito muito nessas conexões genuínas. Por isso é que, né, onde você estiver, vai contar sempre com o meu apoio comigo, meu irmão, e com o Clube da Transformação, que vai estar sempre aberto aqui para te receber. Seja bem-vindo, Juliano Trevisan, poeta, a mais um podcast Sucesso Consciente. Grato, já estamos o quê? Na terceira minha participação aqui. É verdade, terceiro, já foi até host junto comigo, né, com o Manu, lá com o Rafa. É verdade, cara. Muito bom estar aqui, grato por esse espaço, por poder falar com as pessoas que se conectam com esse tema do sucesso consciente, porque essa é a minha busca também da minha vida, ter essa autenticidade, porque, cara, quando eu era criança, eu tinha o sonho de ter todos os empregos do mundo, era uma coisa que eu dizia, e eu já fui garçom, já fui vendedor de pão, já fui agente de banda de rock, já fui consultor de grande empresa, já fui líder de retiro, fui produtor, já vendi livro na rua, sabe, já fiz um monte de coisa, e é muito curioso como as pessoas te tratam diferente de acordo com a posição que tu tá. Então, se eu tô ali em cima de um palco falando para 2.000 pessoas, isso tem uma posição que as pessoas te colocam. E se eu tô ali na rua vendendo um livro, tentando me aproximar de alguém para que a pessoa comprar um livro de poesia meu, por exemplo, 10 anos atrás eu fazia isso, as pessoas já te tratam de outro jeito. Eu acho isso muito louco, cara. Porque eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa quando eu tô no palco falando para 2.000, ou se eu tô numa praça tentando vender um livro por R$15. Então, eu simplesmente não entendo, assim, por que as pessoas fazem isso, né? Eu acho que é uma grande ilusão que a gente se prende, de que você pode tratar o outro diferente de acordo com aquilo que ele está te pedindo, ou de acordo com aquilo que ele pode te dar. E tem uma parábola de Jesus Cristo, que ele encontra uma pessoa e diz que vai jantar na casa dessa pessoa. E aí depois, essa pessoa vai para casa, começa a preparar o jantar, e um mendigo bate na porta dela, e a pessoa vai lá e expulsa o mendigo, diz, não, eu tô esperando Jesus Cristo, não quer isso que vai embora. Aí depois vem uma criancinha e bate na porta, e a pessoa faz a mesma coisa, manda a criancinha embora. Depois vem uma mãe ali com o bebê pedindo também um prato de comida, e a pessoa manda ela embora. E aí no outro dia, essa pessoa encontra Jesus, no fim das contas não vai, né, no jantar, não aparece lá, e quando essa pessoa encontra Jesus no outro dia, ela diz, poxa, tu não ia lá em casa jantar? E Jesus disse, mas eu fui 3 vezes, e tu não me recebeu. Então, de acordo com a nossa casca, as pessoas nos julgam, mas é só uma casca, né, cara? É só uma casca. Então eu acho que quando a gente vê para além dessa casca, é que a gente se conecta de verdade.
Maravilhoso, meu irmão. E você acredita que nós homens temos mais essa casca do que as mulheres? Com certeza. Acho que existe uma verdade na sociedade, é essa. A casca dos homens é muito dura, é a casca grossa que chama, né? Uhum. E por que será que acontece isso com a gente? Eu acho que existe uma construção social. Se a gente for olhar para as origens do patriarcado, tem 2 livros que eu super indico, que é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, e O Cálice e a Espada, que são 2 livros que falam sobre como o ser humano chegou no estágio social que a gente está hoje, né? A Criação do Patriarcado é um livro teórico que fala das principais argumentações para se criar esse sistema em que o homem detém as posições de poder, porque se hoje tu olha na política, nas grandes empresas, nos exércitos, na educação e nos sistemas religiosos, que são as 5 grandes instituições que dominam o mundo, os homens estão nos principais cargos de poder em todas essas instituições, embora as mulheres muitas vezes estejam lá na ponta fazendo trabalho, como por exemplo na educação, né? Os homens são os donos dos grupos educacionais, mas as mulheres são as professoras da educação básica. Uhum. Então, como que chegou nisso? E aí a Gerda Lerner fala desse processo, e no livro Cálice e a Espada, a autora, me fugiu o nome agora, mas a autora também faz uma reconstrução antropológica dos achados da sociedade, e eu acho que, daí conectando com a tua pergunta, né, de por que tem essa casca grossa, é porque a gente vê a natureza, e aí conectando com o ambiente que a gente está aqui, né, a gente vê a natureza como uma inimiga nossa, como se a gente tivesse que dominar a natureza. E isso foi uma coisa muito da construção dos povos nômades mais nórdicos, né, de que tinha realmente uma escassez ali no Oriente Médio também, né, tinha uma escassez de alimento, então você precisava lutar contra a natureza, e a natureza dava furacão, tempestade de areia, terremoto, maremoto, então a natureza como essa inimiga, e aí você tenta fazer o quê? Tenta domesticar ela, então você sai de um lugar em que você tem tudo o que você precisa, para um lugar onde você precisa conquistar aquilo que você merece, digamos assim. E essa mudança de crença, de achar que a gente não vai ter o que a gente precisa, né, esse pensamento de que eu preciso conquistar as coisas, eu acho que essa é uma das bases que faz com que o homem busque esse estereótipo de que eu preciso ser bem-sucedido em tudo. E aí, como o homem precisa ser bem-sucedido, ele cria essa casca de que ele é o fodão, de que ele é o cara que consegue tudo, é o cara que aguenta tudo, que trabalha sob qualquer tipo de condição, que não se importa consigo mesmo, né, porque ele precisa conquistar. E já a mulher é o contrário, a mulher ela precisa ser conquistada. Então o homem tem o estereótipo do sucesso e a mulher tem o estereótipo da aparência, da pessoa agradável, submissa, né? Então a gente vê assim as pessoas buscando muitos estereótipos, mesmo pessoas que estão nesse mundo do autoconhecimento, inconscientemente a pessoa está ali querendo ter um êxito financeiro, porque ela, mesmo que ela já tenha um dinheiro na conta, porque ela não confia que ela vai ter o que ela precisa conquistar aquilo que ela merece, sabe? Então quando a gente muda essa crença de não, eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso ficar conquistando mais nada, aí a casca começa a quebrar. E para os homens esse estereótipo é muito forte, tu tem que ser o conquistador, tu vai ver as imagens que nos vendem de homens, né? É o Rambo, é o gladiador, é o cara que é o imperador, então é sempre essa condição de poder, que eu submeto o outro à minha vontade. Então tem uma distorção do que seria poder, né? Eu aprendi na escola e na faculdade que poder é tu fazer o outro atender a tua vontade mesmo contra a vontade dele. E eu já hoje trabalho com uma outra conceituação, que é o meu poder pessoal, que é eu conseguir fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer e que eu sei que eu preciso. Então tu muda o poder sobre o outro para o poder sobre si mesmo. Que é uma ilusão, né, cara? Tu achar que tu pode tanto forçar as pessoas, quanto até motivar as pessoas. Eu acho que tudo isso é uma grande ilusão que a gente vive. E os homens ficam buscando esse lugar de poder, né? Sempre mais. E a gente tá chegando agora nesse momento aí de casca grossa demais, até que colapsa, né, cara? O cara não aguenta. Chega no momento que tu não se reconhece mais, que teus filhos não te reconhecem mais, tua esposa não te reconhece mais, tu não tem profundidade emocional para falar com teus amigos sobre nada, o cara não tá disposto a ir para uma terapia porque ele acha que isso é coisa de louco,
E aí quando vê... Ou de mulher, né? Exato, fica sempre jogando pro outro, né? Mas eu acho que quando a gente começa a quebrar essa casca, quando a gente começa a despertar, o primeiro passo do processo de autoconhecimento, quando chega no despertar, aí tu vê assim, caraca, eu tenho uma casca grossa. Como que eu faço para me liberar disso? Aí começa a desenrolar o processo. Mas eu acredito que é por isso que a gente está aqui, né, irmão? Porque está aqui exatamente para poder apoiar nesse processo de transformação, né? Porque eu sinto que a gente também está se transformando o tempo inteiro, a gente também está vivendo esse processo de despertar, porque é o que a gente conversava aqui, né, antes da gente gravar até. Muitas pessoas acreditam que talvez você queira ensinar a pessoa a ser homem, né? Mas eu acho que o seu trabalho não é ensinar ninguém a ser homem, ele já sabe ser homem. É relembrar ele, trazer a consciência daquilo que ele já é. Né? Alguns mantras eu repito todos os dias de manhã na minha gratidão ali que eu faço, e um deles é que eu já sou tudo aquilo que eu estou buscando. Né? E outro é que está tudo disponível para mim e para todos, ou seja, não preciso competir, está tudo disponível. Né? Você encontrou essa casa aqui, está disponível, você acreditou e é isso, você não precisou, não, vou correr, vou competir, e estava aqui, né? Você só intencionou e falou assim, eu estou disponível, é isso que eu quero. Né? E foi muito bonito ver você chorando até dentro do carro quando você decidiu voltar para Florianópolis aqui também, né? Sim. Isso é muito bacana, que é outra coisa que é um paradigma, esse negócio de que o homem não chora, né? Outro dia eu vi uma frase, que o homem não chora, os olhos soam, né? Então, tem todos esses paradigmas aí. E, gente, para quem não conhece, o trabalho do Juliano é simplesmente maravilhoso, porque é muito único, né? Eu vejo que é uma coisa que vem do seu coração, né, de trabalhar e de ser um facilitador aí da transformação, né, dos homens, de despertar essa masculinidade consciente, através de quê? Dos livros, dos retiros, né, das facilitações, da formação de facilitadores, né, e também alguns trabalhos que a gente estava comentando que ele faz nas empresas, faz em eventos, e ele é o Juliano Trevisan, poeta, né, gente? Então ele, além de tudo, é poeta, e traz esse equilíbrio aí da energia masculina e feminina, e faz as poesias ali lindas ali no final dos eventos. Tem muita coisa, gente. Eu falo que tem gente que sozinha já é um clube da transformação inteiro. Você é uma dessas pessoas, né? Graças então tem vários livros ali que começou, né, com a Jornada Solar, e a gente vai contar um pouquinho dessa jornada aí também, né? Sim. Como é que foi? Como é que começou tudo isso até chegar no Diário Solar agora, que é o seu último livro aqui, que nós vamos falar dele daqui a pouco? Bom, eu lancei meu primeiro livro 10 anos atrás, em 2015, e eu comecei a escrever por uma necessidade emocional. Um dia eu estava na faculdade e estava muito triste por uma briga que eu tinha tido ali, não me lembro exatamente o que era. Eu me lembro que eu entrei na sala de aula, sentei assim na última cadeira que tinha para ficar bem escondido do professor, e eu me lembro que eu tinha um caderno do Harry Potter com a capa roxa, assim, brilhante. E eu tava muito triste aquele dia, cara, e eu abri o caderno e comecei a escrever. E deu uma coisa assim que eu comecei a escrever, e eu fiquei uns 20 minutos escrevendo sem parar. E quando eu senti assim, poxa, deu, sabe? Passou uns 20 minutos e eu senti que deu. E eu percebi que naquele momento, a maneira como eu me sentia, eu tava muito mais equilibrado, muito mais centrado do que 20 minutos antes, quando eu entrei na sala de aula. E aquilo me deu um clique, eu pensei, cara, escrever me ajuda. Eu consegui ficar mais equilibrado, mais centrado escrevendo. E aí eu comecei a escrever textos um pouco mais reflexivos, porque eu sempre gostei de explicar as coisas para as pessoas. Acredito que é um dom que eu tenho, de pegar assuntos complexos e explicar de uma forma simples. E eu comecei a fazer esses textos, né, porque eu tinha recém começado a fazer psicóloga, eu tinha levado um pé na bunda lá de uma menina que eu gostava, aí fui fazer terapia, porque ela fazia terapia, então eu achei que, não sei, talvez fosse uma coisa que fosse me ajudar, ajudava ela, né, eu admirava ela de algum jeito. E aí a minha terapeuta viu os meus textos, eu levei numa das sessões, e ela me incentivou a mostrar para meus amigos. E eu disse, caraca, será, né, será que vale alguma coisa, as coisas que eu tô escrevendo? Porque pra mim aquilo era muito pessoal. E aí eu postei na época num grupo do Facebook com os meus colegas de faculdade, que era só alguns assim que eram mais próximos, e eles começaram a me elogiar, disseram que estava muito bom e tal, e isso me incentivou, daí eu criei um blog, aí eu comecei a postar ali com alguma frequência, até que chegou um momento em que eu tinha vários textos no blog, e teve um momento que eu fui, nessa época eu já estava participando do Guerreiros do Coração, que é o grupo de homens mais antigo aqui do Brasil, e eu fui num evento que era a celebração dos 20 anos do Guerreiros do Coração, e tinha fogueiras, tinha 5 fogueiras.
Aí tinha a fogueira da música, a fogueira das histórias, tinha a fogueira da poesia. E quando eu fui nessa fogueira, eu queria ler os meus textos, só que os meus textos, eles estavam todos na internet. E aí eu tava sem internet. Então eu não tava conseguindo acessar e eu tava ali naquele momento super especial, só em volta de uma fogueira, as pessoas lendo poesia. Quando que tu encontra isso, né? Uma fogueira de poesia só entre homens ainda. Homens. Era muito especial. E eu fiquei muito frustrado nesse momento por... Cara, aí eu me dei conta, assim, se um dia esse site acabar, eu perdi tudo. Porque eu só tinha ali os meus textos. E no que eu olhei pro lado, tinha um homem que ele tava com os textos dele, as poesias dele impressas, de uma forma bem rústica, assim, ele imprimiu as folhas, encadernou meio que num fichário, e era meio que um livro para ele. Aí eu pensei, vou fazer isso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, então, de juntar os meus textos no mundo físico. E eu pensei, poxa, já que eu vou fazer um livro, por que eu não faço uns 100? Aí eu me juntei com um amigo que desenhava, ele começou a fazer desenhos, eu fazia poesias, a gente juntou. E nisso eu imprimi 140 livros na gráfica da faculdade. Era um livro, assim, bem... que tinha uma pegada, assim, bem revolucionária, ele não tinha lombada. O fundo dele, ao invés de ter uma explicação do livro, era um rolo de papel higiênico, assim, bem debochado o livro. E chamava Só Sei Quem Não Sou, meu primeiro livro de poesias. E aí eu comecei a vender esse livro nas ruas. E eu descobri que eu gostava muito disso. Eu saía na rua e vendia por 15 reais, imagina, imprimia por 6, 7, vendia por 15, só para vender mesmo o livro. E daí, antes do lançamento, eu já tinha vendido todos os livros. Aí depois eu fiz mais 300, aí fiz mais. Aí nisso eu fiz outro livro de poesias. E nessa época eu trabalhava como consultor de empresas. Dava curso de empreendedorismo e inovação social. E era um trabalho que eu adorava, mas eu decidi sair para fazer qualquer coisa, que eu não sabia o que era. E nisso eu lancei meu segundo livro de poesias, deu super errado. Eu fiz daí, eu tava confiante, né, de que eu ia vender tudo. Aí eu fiz 1.700 livros. E cara, eu vendi acho que uns 500 talvez. Aí o resto eu fui doando tudo ao longo dos anos depois, mas talvez eu tenha levado um prejuízo, talvez eu tenha pago a impressão, não sei. Esse como chamar? Chamava Teto da Consciência. Ah, eu tenho esse. Tu tem? Um verde, né? Eu comprei lá no Paradiso, eu acho. Então, deu certo, chegou nas pessoas. Só que eu fiz muito mais do que eu conseguia naquele momento. Eu superestimei a minha capacidade de venda naquele momento. E eu fiz um livro todo colorido, ele saiu mais caro, enfim, foi um erro ali que eu cometi, mas que também fez com que chegassem muitas pessoas, porque eu doei esse livro depois. E aí eu até criei um espetáculo de teatro baseado no livro, fiz 2 apresentações, foi super legal assim, o processo, eu ia na casa das pessoas entregar. Aí até que eu encontrei um livro que me chamou muita atenção, que chama Mandala Lunar, que é um dos livros referência aqui no Brasil de autoconhecimento para mulheres, e eu me inspirei na mandala para criar a Jornada Solar. Foi, na época, a minha companheira Fran, que me deu a ideia. Ela disse, esse livro aqui é para mulheres, por que tu não faz um para os homens? E eu já era escritor, já tinha 2 livros publicados. Eu já participava há 6 anos de grupos de homens, então eu já tinha essa experiência. Eu era um empresário também, sabia gerir um negócio. Aí eu fui me associando com algumas pessoas, chamei o Eduardo, que eu conheci até no Guerreiros aqui em Floripa, porque eu botei na cabeça que eu precisava de um astrólogo. E aí o Edu era astrólogo, a gente super se conectou. Aí depois encontrei o Greg, depois o Lucas, a gente se juntou os 4 e em, 3 meses a gente fez um livro. Foi assim o livro mais rápido que eu já fiz na minha vida. E super deu certo. Quando a gente postou no site, antes da gente divulgar já teve uma venda. Foi incrível, assim. Quando eu vi cair uma venda, eu quem é essa pessoa? Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida comprou meu livro. E, enfim. E aí o negócio começou a girar, a gente vendeu 1.700 livros. Olha só! Que foi exatamente, a gente fez menos, a gente fez 700 e poucos. Aí vendeu tudo, a gente fez mais 500, vendeu tudo, fez mais 500, vendeu tudo, foi muito rápido. E aí eu decidi fazer mais. Aí eu fiz o de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e agora o Diário Solar para 2026. Então eu fui criando essas agendas que eu gosto muito de livros práticos. Então, essa série de livros, ela tem texto, mas ela tem também espaço para escrever, espaço para monitorar os hábitos, espaço para monitorar o teu sono, a teia da vida, que é uma ferramenta da antroposofia para tu se olhar, tirar uma fotografia da tua vida em 12 áreas. Então eu fui
acrescentando essas ferramentas para não ficar só texto. Eu acho que só texto, né? O brasileiro lê tão pouco. A gente lê menos que a Etiópia, cara. A Etiópia lê 3 livros por ano, a gente lê 2, na média. Então, eu acho que é uma chamada, assim, as pessoas dizem, eu não leio. Mas, cara, o Diário Solar, se tu for ver, os textos deles são de 1 a 2 minutos de leitura por dia. Então, 1 a 2 minutos é muito rápido, né? É um tempo de um Reels, é o tempo de um videozinho qualquer. Então, eles são livros também de resgate de leitores, eu digo. É um livro para resgatar a pessoa que acha que não lê, não. Eu vou te mostrar que tu consegue ler. Porque a leitura é algo prazeroso, é algo tranquilo. E aí é direcionado para os homens, porque os homens estão precisando, né, cara? A gente está tão carente, assim, de espaços de vulnerabilidade, espaços em que a gente possa ser quem a gente está sempre com essa casca, sempre com essa armadura. Aí você vai, em qualquer ambiente social, as pessoas estão ali querendo mostrar quem é melhor do que o outro, mesmo nos ambientes de autoconhecimento, cara. Sim. Sempre tem esse lugar, assim, que tu vê que as pessoas estão ali, tem uma escada social, sabe? São os egos espirituais. É isso, cara. E os homens é muito mais do que as mulheres. A gente... Que homem que foi criado dentro de um ambiente em que ele podia falar como ele se sentia e sendo validado por isso, sabe? Já as mulheres não. As mulheres, elas crescem dentro do ambiente em que as emoções delas são validadas, são tidas como algo importante. Eu tava esses dias pegando um avião e tava vindo uma caravana de jovens que estavam se formando no 3º ano do Rio de Janeiro para Florianópolis. Eu sentei do lado de um menino e fiquei conversando com ele. E aí eu tava falando com ele, cara, se tuas colegas, ó, que estão ali de 16 anos, se tiver 3 meninas na fileira do avião e a do meio começar a chorar, o que as do lado vão fazer? Provavelmente vão abraçar ela, vão perguntar por quê, vão fazer um carinho nela, né, vão escutar ela. Agora, se tiver 3 homens na fileira do avião e o do meio começar a chorar, o que os que estão do lado vão fazer? Vão dar um tapa na cabeça dele, vão chamar ele de chorão, vão dizer que ele é mulherzinha, vão falar para os outros, o fulano tá chorando. Então vira uma piada. A emoção do homem é uma piada. E a emoção da mulher é algo real. E então meu trabalho é para que os homens reaprendam a validar as próprias emoções. As suas e as dos outros também. Eu acho que quando a gente fizer isso, cara, metade do trabalho, assim, de quebrar essa casca já tá feito. Perfeito, amigo, maravilhoso, né? Eu me lembro com muito carinho quando eu participei do ciclo 1 do Guerreiros do Coração também, né? Que para mim foi uma experiência muito única, né? Muito marcante, porque tá ali com aquele grupo de homens, né? Primeiro encontrando ali, que eu me lembro era semanalmente, né? Antes do rito de passagem, que é outra coisa que se perdeu, né? Na nossa cultura também, os rituais de passagem, né? E eu vejo que a gente acabou virando máquinas, né? Máquinas de produzir sucesso. E você estava falando aqui, eu estava me lembrando, né? Com muito carinho do meu pai, porque eu excluí meu pai durante muitos anos. Porque meu pai não era esse homem, sabe? De sucesso, esse milionário. Eu falava, não entendia. Meu pai tem mestrado em ecologia. Você imagina, anos atrás. Eu falava, por que meu pai não é milionário? Por que meu pai não é esse cara, né? Que é o máximo? E meu pai sempre foi um professor da Universidade de Brasília, de engenharia florestal, engenheiro florestal conectado com a natureza. E ele era rico de outro jeito. E ele é, né? Então... Só que eu não entendia aquilo. Então, com a consciência que eu tinha na época, eu falava, não, eu queria que ele fosse diferente. E aí eu queria que ele fosse ambicioso, entendeu? Eu falei, por que ele não quer conquistar as coisas? Não, e meu pai estava ali tranquilo. E aí eu, depois de muita constelação, muitas curas, muitas coisas, né? Eu me lembro a primeira constelação que eu fiz foi para melhorar o relacionamento com a minha mãe. E aí, quando eu constelei, o que apareceu no campo ali? Que eu estava muito próximo da minha mãe, e eu precisava aproximar do meu pai, que era a maneira de eu melhorar o relacionamento com a minha mãe. E quando eu entendi aquilo, eu peguei um avião, 2 dias depois eu estava lá com meu pai, para constelar com ele ali ao vivo, né? Caraca. Porque tem muita gente que acha que uma constelação vai resolver o problema dela. Não, a constelação só vai mostrar. Só revela. Né? É o que o Murilo fala, é uma impressão do campo, tá ali. Né? Constelação é aquilo. Agora, o que você vai fazer com aquilo ali é que vai fazer a diferença. E eu me lembro com carinho que eu fui lá até meu pai, e eu reconheci para ele, né, que realmente ele era o pai perfeito para mim.
e que eu agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. E todos os dias de manhã eu honro meu pai e uso inclusive uma frase que eu aprendi com você no Origens. Eu falo ali, eu desisto de ser maior do que vocês, né? E agradeço a eles ali e honro e falo, olha, realmente são os pais perfeitos para mim, que se não fosse essa combinação eu não teria existido. Né? E hoje, olhando para tudo isso, eu vejo que meu pai e minha mãe sempre me deram oportunidade para poder sentir, para poder me expressar, para poder fazer aquilo que eu queria. Né? Nunca chegaram e falaram, não, faz isso aqui que vai dar dinheiro. Não, isso aqui não serve. Não, eu queria ser triatleta, vai lá. Eu queria andar de autorama, né? Que era o meu primeiro emprego que eu tive. Vai lá, com 9 anos de idade eu fui governador mirim de Brasília. Meu pai e minha mãe estavam lá comigo. Né? Então, assim, eles sempre me apoiaram. Então, assim, isso é uma riqueza muito grande que eu recebi deles. E eu tô feliz ainda mais, irmão, porque essa semana, sábado, eu vou pegar um avião para visitar meu pai, que tá com 80 anos, fez uma cirurgia recentemente, e poder dar um abraço nele, e ele tá super carinhoso. Né? Então, meu pai, eu não lembro dele dizer que me amava. Né? E agora ele manda áudio falando, nossa, meu filho, me fala aqui, porque eu preciso falar com você só para ver sua carinha, entendeu? E isso não tem preço, irmão. Né, assim, e quando que comecei a receber isso dele? Quando eu comecei a aceitar que ele era o pai perfeito para mim, né? Então, assim, eu acho que tudo passa por nós, primeiro, recebermos da nossa linhagem, né, essa cura, né, e esse amor que tem ali, né, de não achar que, não, mas não é isso, eu devia ter vindo com o pai diferente, com a mãe diferente. Eu acho que tudo começa por aí. Né, se a pessoa não entendeu isso ainda, ela não vai adiantar muita coisa. Ela pode fazer a imersão que for ali, que não vai resolver, né? Ficar remando contra a maré, né, cara? Exatamente, meu irmão. Exatamente. A maré da vida é isso, né? Teu pai e tua mãe te deram a vida e tá indo pra lá. Aí se você não aceita, o Eckhart Tolle, ele diz no livro Novo Mundo que existem 3 jeitos de você fazer uma ação consciente. E o primeiro jeito é você aceitando. Se você não chegou nem no estágio de aceitação, você não está consciente, você está agindo pelo inconsciente. Então, primeiro você tem que aceitar. Tem uma abelhinha aqui na gente, tem que aceitar. Ótimo, mas eu aprendi a conversar com elas. Sim. Porque se eu quiser espantar-se muito, aí provavelmente ela vai me picar. É possível. Então, conversa, abelhinha, tá tudo tranquilo, minha querida. Uma vez eu tava na Chapada dos Veadeiros, aí eu fui lá num quilombo onde tem a Cachoeira de Santa Bárbara, que é bem famosa. Lá em Cavalcante, e aí a guia, ela conversava com as abelhas, e ela nos provou isso. Uma abelha veio, pousou na mão dela, e essa abelha saía e pousava, e aí a guia falou, abelhinha, traz um mel pra mim. Aí a abelha saiu, deu 2 minutos, a abelha voltou, pousou no antebraço dela e regurgitou um pouquinho de mel, e ficou uma linha de mel, e a guia veio e mostrou pra gente, olha pessoal, ela trouxe o melzinho que eu pedi. Uau! Foi muito incrível, cara. Aquilo foi a prova que eu tive de que existe uma pessoa que fala com as abelhas. Uau. Porque então você conheceu a segunda aqui hoje, porque eu aprendi a falar com as abelhas, porque eu vivia batendo lá com essas abelhas e tudo mais. Eu sempre gostei da natureza, mas eu não queria ter perrengue, né? Sim. Eu gosto, mas não me incomoda. Eu ainda sou até do glamping, mas mas não me... Eu sinto assim... Essa reconexão mesmo, é o que você comentou, reconectar com a natureza, né, reconectar com a nossa essência, né, com nossos ancestrais, e você vê que a gente começou a falar aqui das abelhas, a abelha apareceu, a gente precisa incluir ela aqui na nossa conversa. Sim. Não adianta eu tentar agora matar a abelha, para agora a gravação, vamos editar. Sim. Eu acho que a gente está vivendo num mundo também que tem muita edição. Né, o que a minha amiga Vânia Temporino fala, mundo editado, é o mundo da inteligência artificial, de que tudo é editado. Não, a gente precisa, acho que, mais conexão real. Sim. Né? Porque a gente tá perdendo o senso da realidade, né, cara? As pessoas, elas veem as coisas na rede social e ela vê só aqueles 10 segundos, que é os 10 segundos que... Só que para chegar naqueles 10 segundos, às vezes a pessoa ficou horas, né, ou dias para até chegar, até atravessar. Então, as pessoas, elas querem ir lá na Índia, para ver lá os cheiros, os sabores, que mas tu não quer ficar 12 horas sentado no avião. Dá para pegar outra conexão de mais 10 horas. Essa parte não aparece ali o vídeo do influenciador deitado com o pescoço todo travado. Não, você só vê a pessoa se deitando ali na cama, primeira classe e tal. Mas assim, a realidade ela é bem diferente dos 10 segundos que tem na rede social. E hoje em dia fica até um alerta para os homens, porque
tem muitos perfis de IA, de mulheres, e que não dizem que são perfis de IA, e as pessoas não têm mais essa percepção, né? Principalmente as pessoas mais velhas, mas inclusive pessoas da minha idade, 30, 20 e poucos anos, é muito difícil, cara. E se hoje já é difícil, imagina daqui a 10 anos. Sim. Vai ser praticamente impossível tu separar o que é um ser humano real de o que é uma inteligência artificial. E aí tu não sabe mais. Por isso é que eu acredito que vão ser cada vez mais importantes os grupos, né, como os grupos de homens, os encontros, tanto virtuais, ao vivo ali, quanto as comunidades, né, os retiros, né, os rituais, né, o que você faz, que eu acho que é um trabalho que vai continuar, né, eu vejo uma força muito grande agora do ao vivo e do presencial voltando novamente com muita força, né, então que bom, né, porque eu acredito muito nisso, por isso que eu gosto de gravar podcast, porque isso aqui pra mim é como se fosse ao vivo. Sim, total. Né, e é ao vivo. A gente tá ao vivo aqui agora. Algumas pessoas só vão assistir numa outra linha de tempo. Sim. Né, mas eu tô aqui me escutando, e tô aqui te escutando e aprendendo contigo, e assim vai. Sim. E, querido Juliano, eu queria te perguntar novamente, pergunta que eu já te fiz no podcast, mas eu falei assim, gente, que eu entrevistar no podcast Sucesso Consciente, não faz sentido eu perguntar de novo o que significa o sucesso consciente. Aí no podcast que eu gravei com a minha amiga Aline, me veio, eu falei, não, faz sentido sim, porque eu sou outra pessoa, a pessoa já é outra pessoa, ela já viveu outras experiências, e talvez o sucesso consciente para ela hoje signifique outras coisas, ou ela atualizou já essa versão. Então eu queria te perguntar novamente o que significa o sucesso consciente para você. Vamos lá, vou responder do aqui e do agora. Sucesso consciente é você conseguir sentir a experiência de ser quem você é por inteiro, aceitando, querendo viver essa experiência e sentindo inclusive entusiasmo de estar sentindo tudo que você está sentindo. Para mim hoje isso é o sucesso consciente. Porque independente do que eu tô conquistando, do que eu tô atingindo, a experiência final disso é o sentir. E então não é, eu acho que a resposta que eu te dei lá atrás foi, eu preciso atingir as coisas. E hoje eu já penso, não, o sucesso não é atingir as coisas. O sucesso é eu sentir isso, o que eu atingir. Então eu atingi, sei lá, minha meta de faturar tanto. Beleza, esse é o sucesso? Não, o sucesso ele tá no sentir, como eu me sinto a partir disso, né? Porque mesmo que eu não atinja uma determinada meta, eu vou me sentir de uma determinada forma. E se eu me percebo com entusiasmo por esse meu sentir, mesmo que seja um sentir de tristeza, ou de medo, ou de ansiedade, se eu aceito isso e eu vivo essa experiência inteiramente, eu já tô com sucesso. Maravilhoso, irmão, e eu acredito muito nisso, né, que eu tenho construído esse tema do sucesso consciente, né, tô me preparando para lançar o livro no próximo ano fiscal também, do Caminho do Sucesso Consciente, né, e com base em tudo que eu tenho escutado, né, que eu tenho vivido, e junto com as pessoas também, que eu quero que participe desse projeto, e agradeço até o seu feedback aqui também, né, que você me deu do livro, que também me ajudou a construir a nova versão que eu tô construindo do livro, que eu falei, pra que eu tô correndo? Eu não preciso correr, eu vou fazer com calma, eu tenho que ser coerente com o que eu acredito que é o sucesso consciente, né, e eu tava na ansiedade, eles queriam lançar no Congresso de Felicidade, eu falei, não, peraí, calma, ano que vem deixa eu respirar, claro, e outra coisa, não é por aí me veio e falei assim, é agora, esse é o caminho, né, e a construção que eu tenho feito é o seguinte, o sucesso consciente é para ser vivido, não é para ser atingido, né? Essa nossa conversa aqui já é um sucesso, né? Se for sucesso aqui, o que é, né? Então, óbvio que eu gostaria que isso aqui, quero que isso chegue para a maior quantidade de pessoas possível, mas eu não estou fazendo isso aqui só atrás de like, de views e de dinheiro, não, né? Hoje eu faço aquilo que me dá mais entusiasmo, que é o que o Bashar fala, né? Ou seja, uma das coisas que me traz mais entusiasmo é gravar podcast. Né? Então eu tô com vários compromissos aqui em Floripa, eu tenho certeza que você também tem várias coisas, você tá num momento de transformações na sua vida, mas a gente escolheu tirar esse tempo para poder gravar esse podcast, e eu sou muito grato a você, meu irmão, porque todos os dias eu agradeço a Deus por colocar na minha vida pessoas que me apoiam a cumprir com o meu propósito, e que eu possa ser a pessoa que vou ajudar a cumprir com o propósito dos outros, e esse podcast é isso. Então eu faço pelo entusiasmo, e aonde que ele vai me levar é um caminho. Né? No próximo ano fiscal isso vai virar uma palestra, isso vai virar um workshop, talvez vai virar um evento. Estou deixando fluir. Assim como o Clube da Transformação.
Porque o que eu quero? Juntar as pessoas. Eu quero conectar as pessoas do mundo da consciência, todas as ferramentas, produtos, serviços que geram transformação, pessoal, organizacional e planetária. E outra coisa que me veio é as esferas, né? Me veio muito claro isso também agora, que eu comecei no pessoal, na transformação pessoal na Dale Carnegie, aí eu expandi para o organizacional na própria Dale Carnegie, depois com a GM, na Nissan. E aí por que depois eu já não cabia mais ali só na Nissan? Porque eu fui chamado para fazer parte desse projeto que você também faz parte, de transformação planetária, de contribuir para isso. Fui convocado. Ou seja, se a gente não cuidar dessa frequência do planeta, de tudo isso que está acontecendo nesse momento, eu não sei o que vai acontecer. Né? Então eu sei que hoje eu continuo trabalhando com transformação pessoal, organizacional, mas também é planetário. É algo maior, é algo que vai além. Né, e eu fico feliz aí com esse nosso movimento aí também, né, e por você exatamente acreditar nisso, que o sucesso não é uma coisa para se atingir, e não exclui você atingir as coisas. Claro, você pode atingir. Mas eu não vou ser só feliz quando isso acontecer. Exato. Né, ou seja, não faz sentido. Exato. Porque pode acontecer uma coisa melhor. Você vê, você não vendeu os 1.700 livros no primeiro livro, mas você vendeu o outro que deu origem para todos esses outros livros. E os que eu não vendi, eu doei. Que chegou em pessoas que não teriam poder de comprar. Sim. Agora, assim, gente, não estamos defendendo aqui que você tem que ficar acomodado, entendeu? Ninguém está aqui defendendo que, né, o homem não tem que ser forte ou que não tem que ser determinado. Eu acho que isso faz parte da energia masculina também. Né? Mas eu vejo que esse sucesso a qualquer preço, eu me lembro que na época que eu atendia GM, eu virava à noite, né? E eu já meditava, eu já valorizava ter, né, alegria em fazer as coisas, entusiasmo, só que eu não olhava para mim. Eu tinha 130 quilos. O que eu fazia? Eu ia na padaria lá em São Caetano do Sul, jantava, depois levava 2 litros de sorvete pro hotel e ficava eu e um amigo meu trabalhando e fazendo slide de PowerPoint para montar a Universidade Chevrolet até 4 horas da manhã, para fazer uma apresentação no outro dia às 9. Caraca, pesado? Pesado, irmão. Só que eu não me dava conta do quanto era pesado. Entende? Porque uma parte eu tava fazendo bem, que era fazer aquilo que me dava alegria, que me trazia entusiasmo, né? Eu fazia aquilo por amor, não era pelo dinheiro só. Mas me faltava olhar para mim, né? E me faltava olhar só pro corpo, só o que eu carregava todo dia. E aí, quando eu vi, eu tava com 130 quilos, carregando aquilo, e muita gente fala, nossa, mas deve ter sido muito difícil, né? Você emagrecer sem cirurgia, sem dieta milagrosa, né? Não tinha canetinha na época também para ajudar, entendeu? Aí eu falo, não, difícil era eu carregar 60 quilos a mais. Só que era um difícil que eu já estava acostumado com ele. Né? E aí, quando eu comecei a transformar tudo isso, e isso é uma outra coisa também que muita gente defende hoje, eu vejo, né? Não, o sucesso tem que ser no esforço, tem que ser na batalha ali. Todo mundo que está defendendo hoje esse negócio aí de meditação, banheira de gelo, na verdade, eles estão fazendo isso agora só porque eles têm dinheiro, eles têm sucesso. Eu falei, não, foi o contrário comigo. Eu comecei a ter mais sucesso quanto mais eu trabalhei meu autoconhecimento, quanto mais eu participei de retiro, quanto mais eu lia livros de consciência, quanto mais metodologias, ferramentas, terapias eu fazia, mais sucesso eu tinha com menos esforço. E aí eu falei, gente, mas é isso, né? O mundo precisa conhecer isso, né? E é por isso que eu tô conectando tudo isso aí no Clube da Transformação, para poder fazer isso chegar para mais gente, né? Essa é a minha ideia. Ai, até se eu respirar aqui, meu irmão, que cansa. Eu acho que é um pouquinho da lei de Pareto, né, cara? De tu fazer 80% do esforço para ter 20% do resultado. Sim. Que é o que eu acho que a maioria das pessoas fazem, querer ficar numa rotina de trabalho exaustiva, mas no fim das contas o resultado é pequeno. Sendo que é 20% do teu trabalho que dá 80% do resultado. Tanto que hoje tá rolando um movimento muito forte na Europa e que tá vindo aqui pro Brasil também, da escala 4x3. Aqui a gente ainda tá na 6x1, né? Mas lá eles já estão na 4x3. Que é trabalho de segunda a quinta e folga de sexta a domingo. Porque o trabalho que a pessoa faz de segunda a sexta, ela consegue fazer de segunda a quinta. As grandes empresas lá já se deram conta disso. E aí, quando o cara que é o acionista da empresa, o diretor da empresa se dá conta disso, ele também quer folgar na sexta. Entendeu? Ele também quer ficar com a família dele, ele também quer fazer uma viagem, porque
Na Europa, cara, poxa, se tu sai do teu trabalho quinta às 5, 6 da tarde, tu pega um avião, passa o final de semana nos Alpes, ou sei lá, onde for, vai para uma outra cidade, para um outro país, e no domingo de noite tu volta, entendeu? Ou tu simplesmente curte ali a tua cidade, né? Então, não precisa trabalhar a sexta-feira para ter o resultado. As empresas estão se dando conta que é o mesmo resultado, né? Então, enquanto a gente está aqui ainda com essa crença de que não, precisa, né? Se cair a escala 6x1, o país vai parar. Cara, não vai parar, porque as pessoas, quando elas não estão produzindo, elas estão vivendo a vida delas, né? Então, o país continua acontecendo. A gente tem que sair um pouco dessa lógica de que ou tu tem que estar produzindo ou tu tem que estar consumindo. Sim. Né? O tempo inteiro isso. Então, se tu não tá gastando ou gerando dinheiro, tu é um nada. E na verdade não, cara. Eu posso simplesmente tirar um dia e ir pra natureza. Não preciso gastar milhões de dinheiros. Posso ficar esse dia mais tranquilo, ficar com a minha família e tá ótimo. Eu acredito muito, que eu uso hoje na minha vida, que é um conceito que eu aprendi com o Ricardo Semler muitos anos atrás. Eu já vivia isso, né? Que é o fim de semana de 7 dias. Ele diz o seguinte, na época não tinha nem WhatsApp. Ele falava, se eu posso responder e-mails no sábado de manhã, por que eu não posso ir no cinema terça-feira à tarde? Claro. É um paradigma. Sim. Então, o ponto é, o cinema na terça-feira é mais barato, a praia na segunda-feira é vazia, né? Ou na terça é melhor ainda, que tá mais limpa, né? Que já limparam, inclusive. Né? Aqui em Floripa a gente ainda tem umas praias muito limpas, né? Por exemplo, no Rio é um desafio, né? Quando você vai um dia depois de um feriado, é muita sujeira, muita coisa também, né? Que também é outra coisa, não adianta a gente criticar, né? Eu sempre penso, o que eu posso fazer? Né? Quando eu ando em São Paulo, eu vejo o pessoal jogando lixo na árvore. A árvore não é lixo. Né? Mas aí eu penso, como é que eu posso contribuir para as pessoas entenderem que a árvore não é lixo? Né? E aí eu falo, não, peraí, vou fazer primeiro a minha parte, vou cuidar de mim. E aí, como que eu organizo minha vida hoje? Todos os dias para mim, não importa, ou é segunda-feira ou é domingo, não faz diferença. O que eu vou fazer eu vou cuidar de mim todo dia, eu vou cuidar dos meus hábitos, que é uma coisa que a gente vai falar já, né? Eu vou cuidar da minha saúde todos os dias, vou contribuir para os meus negócios todos os dias e para as pessoas, e vou contribuir para o planeta todos os dias. E aí é onde eu vejo a importância de uma ferramenta como essa, o Diário Solar, né, e do trabalho que você faz, Juliana. Então, o que eu queria entrar agora é como que você acredita que, pessoalmente, o Diário Solar pode ajudar a pessoa a viver o sucesso consciente na vida dela. No dia a dia. E eu gostei muito da metodologia que você usou aí, alinhada com as estações também. Que eu acho que a gente pode falar sobre isso. Vamos lá, eu costurei as estações com um método de autoconhecimento que, não sei se eu desenvolvi ou eu me dei conta que é uma coisa que já existe, né? Porque eu não acho que eu inventei isso, eu acho que eu simplesmente mostrei o que já é. Então, assim como a gente tem o verão, outono, inverno e primavera, que aqui no Brasil, claro, em algumas regiões é menos marcado, outras é mais, a gente tem também 4 passos do processo de autoconhecimento, que o primeiro de tudo é tu despertar, que é tu se dar conta de que existem padrões de comportamento, de que tu não é os teus pensamentos, de que existe essa pressão social para que tu seja de uma determinada forma, de que existe essa hierarquia da constelação sistêmica, né, que de certa forma também guia a tua vida. Então, se dá conta de que existem coisas para além do que tu acha e que essas coisas estão influenciando a tua vida. E quando tu desperta para isso, que tu vê assim, caraca, eu achava que eu era o rei de tudo, né? Eu achava que eu controlava tudo, que eu sabia de tudo, e na verdade não, a gente sabe hoje que o consciente, ele é 5% só da consciência. O inconsciente é 95% da consciência. Então, o despertar para mim é isso, é tu se dar conta de que tu só tá ali, tu só é dono, digamos assim, de 5%. Existem outros 95% que tu nem sabe. E aí começar a explorar esse processo. Aí o segundo passo é, bom, já que tem um monte de coisa que guia a minha vida e que talvez eu não queira que essas coisas guiem a minha vida, como por exemplo uma crença limitante de que o dinheiro pode fazer com que eu seja uma pessoa ruim, ou de que artista é tudo vagabundo, né? Existe essa crença muito forte, né, na sociedade.
Então, quando tu se dá conta dessas crenças, tu escolhe, eu quero seguir achando isso ou eu quero mudar? Então, tu pode ir pro segundo passo, que é se liberar. Porque se tu não se dá conta, se tu não desperta, tu não tem como libertar uma coisa que tu nem sabe que tá presa, entendeu? Então, é aquela velha história, né? A pessoa, ela tá ali nas grades da prisão interna dela, sacudindo as grades, dizendo, me liberte, por favor. Só que do lado a porta tá aberta. Só que ela só se dá conta que ela pode sair depois que ela se dá conta que ela tá presa. Então, a primeira coisa é despertar, que é o verão, esse momento que a gente tem, esse fogo, né? Essa coisa assim de tá tudo muito exacerbado. Então, esse fogo da consciência também. E aí o outono, que é esse momento de desprender, de desapegar, de deixar ir, de ver que cair as folhas, ver que talvez tu não precise de algumas coisas. Relações que a gente mantém, né? Cara, tem tanta gente que acumula. Eu era um cara muito acumulador, assim, acumulava muita coisinha, assim, muito cacareco, recibo de coisa, não sei o que, uns papel que, assim, de 10 anos atrás. Cara, eu preciso disso, né? E aí, quando tu abre espaço, coisas novas vêm. Então, depois que tu liberta, aí vem o inverno, que é o momento de forjar. Que eu acho que daí tem essa coisa muito masculina também de... Não sei se tu já fez um processo de forja, é muito massa, assim, tu pegar um metal, o aço, esquentar, sai aquele aço brilhante, aí tu pega uma marreta e bate. Então tu pega uma matéria-prima crua e tu transforma isso em outra coisa. Isso é o processo de forja, né? Tu molda algo novo a partir do que tá ali. Então a partir desse espaço que tu criou dentro de ti, por ter se libertado de antigos pensamentos, de antigas crenças, agora tu pode moldar novas crenças. Que é, por exemplo, ao invés de eu pensar que eu tenho que trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a domingo para ser bem sucedido, eu posso mudar uma crença de que eu trabalho quando eu sinto vontade de trabalhar e que isso é suficiente. Talvez alguém ache isso um absurdo. Como assim? Tu trabalha só quando tem vontade de trabalhar? Talvez sim. E aí? Será que é tão impossível assim? Então é uma nova crença, né, que você pode forjar na sua mente. E eu acredito que o forjar também pode ter a ver com implementar novos hábitos, né? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, a pessoa tá lá com 130 quilos, trabalhando até as 4 da manhã, aí ela desperta, ela se dá conta, caraca, vou morrer, eu tô com 130 quilos, não durmo direito, daqui a pouco tu entra num processo de burnout, entendeu? Daqui a pouco tem uma arritmia cardíaca, né, um infarto, uma coisa assim, a pessoa desperta, caraca. Acho que não foi isso que aconteceu contigo, né, mas talvez algo parecido. Não, e o que é interessante, né, que muitas pessoas defendem hoje, eu concordo, né, que o burnout, ele muitas vezes não surge. Antigamente se pensava que o burnout surgia para as pessoas que não gostavam do que faziam, né, mas a maioria das pessoas que tem burnout hoje tem porque gosta tanto do que faz que termina trabalhando demais. Sim. Né, que era o meu caso. Eu amava aquilo que eu fazia, eu tinha um propósito. Né, eu falei, nossa, eu fazia os programas para a GM, estava ajudando ali a montar a Universidade Chevrolet, o programa de liderança, né, daquela empresa ali. Então eu não fazia aquilo pensando no dinheiro que eu estava ganhando, eu queria entregar aquele valor. Né, então, e o que eu falei, uma parte de mim já me cuidava, eu já meditava, eu já fazia isso, só que a outra parte eu me escondia atrás do trabalho. Sim. Né, buscava o prazer na comida, né, buscava o prazer na prostituição, que foi outro tema que a gente já falou em outros podcasts também. Então eu não valorizava o sono. Hoje, para mim, sono, muito importante. Né, preciso dormir bem. Né, alimentação, muito importante. Vou cuidar da minha alimentação e não vou restringir as coisas. Né, mas eu vou cuidar da alimentação, vou observar isso. E é isso que eu vejo. As pessoas às vezes querem planejar um ano ou querem, né, atingir objetivos e querem focar só no ter. Mas elas não focam naquilo que elas precisam fazer, que eu acho que são os hábitos, né? E naquilo que elas precisam ser, né? Que é aquela mudança interna, mudança de atitude, que é esse forjar, eu acho ali, que é essa transformação que ela precisa ter para ela naturalmente chegar naquele resultado que ela precisa. Claro. Que eu acho que é o caminho do sucesso consciente, entendeu? Com certeza. Que é um caminho diferente, é um caminho do mínimo esforço. Eu posso ir no caminho do esforço, posso ir no caminho ali do, não, vambora, vamos lá, tal, né, vamos ter o pior ano da minha vida, que aí depois eu vou ter outros anos melhores. Não acredito nisso, né? Eu acredito em várias outras coisas aí, que talvez que o Pablo Marçal fale, mas eu não acredito que precisa ter o pior ano da minha vida para eu ter vários outros anos. Né? Eu acho que esse é um caminho, mas
não é o caminho que eu escolho. É um caminho do sofrimento, como primeira opção. Eu entendo que isso pode gerar um resultado financeiro e te dar uma liberdade financeira, mas é isso, você pode aprender pela dor ou pelo amor. No caso, é uma escolha de aprender pela dor. Eu quero sofrer, porque isso depois vai me dar uma coisa que eu quero, beleza. Mas você pode alcançar o mesmo resultado por outros caminhos, né? Como se fosse uma montanha. Essa montanha tem várias trilhas para subir. Eu quero subir pela mais íngreme, porque ela vai ser a mais rápida. Tudo bem, mas talvez seja mais sofrida também. E então, são diferentes perspectivas, né? Subir a montanha é o fato. A faceta é a trilha pelo qual tu escolhe subir. Então, eu acho que esse processo, né, de despertar, que pode começar com infarto, ou pode começar com uma insatisfação, pode começar com um processo de saúde, ou pode começar com um processo emocional, ele abre caminho daí para a pessoa escolher, tá, será que eu quero seguir dormindo 3 horas por noite? Será que eu não poderia me organizar de um outro jeito? Será que eu quero toda noite comprar um pote de sorvete para comer, né? E você vai se libertando dessas necessidades, que são necessidades que não é uma coisa que a tua alma pede por isso. É uma coisa que a tua mente se acostumou. Então, quando tu se liberta dessas amarras mentais, tu consegue abrir espaço para beleza. Então, qual que vai ser o meu ritual de dormir? Antes era trabalhar e comer sorvete. Qual vai ser meu novo ritual de dormir? Eu vou fazer uma meditação, eu vou ler um livro, eu vou tomar um banho quente com uma vela acesa. E aí você cria esse novo espaço. E eu acho que esses 3 passos, despertar, libertar e forjar, isso já é suficiente para uma pessoa. Então ela vê que ela entende que ela precisa mudar, decide, né? Você não pode fazer nada se a pessoa não decide mudar. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Aí depois você precisa esvaziar o copo, porque não tem como você colocar algo novo no copo se o copo já está cheio. Então primeiro você esvazia o copo, e depois você enche o copo com os novos hábitos. Então, poxa, eu quero uma alimentação mais saudável, eu quero fazer exercício, eu quero dormir 8 horas, que é o que todos os cientistas aí dizem que a gente precisa dormir. E aí você vai vendo os resultados disso. E aí você completa um ciclo, né? Isso fecha um ciclo, que é o ciclo de 9 meses, que é o ciclo do nascimento. Só que eu acredito que isso não é suficiente em termos de humanidade. Isso é suficiente para um humano. Mas em termos de humanidade precisa ter um 4º passo, que é você ajudar as outras pessoas. Tem uma frase que o Gu Tanaka falou uma vez que eu gosto muito, que ele diz: a tua missão é ter uma vida boa. Se tu já tem uma vida boa, a tua missão passa a ser ajudar outras pessoas a terem uma vida boa. Então vem esse passo de semear, que é a primavera, de você compartilhar, de você ajudar os outros. Por quê? Porque você já fez o teu. Não tem como tu ajudar o outro se tu não se ajuda primeiro. Então, processo primeiro olhando para dentro, eu desperto, eu me liberto, eu forjo a minha nova versão. Cheguei aqui, beleza, fiz um primeiro ciclo, né? Não que você precise ser um ser humano perfeito, mas assim, fiz esse meu processo, já me reconciliei com meu pai, já sou uma pessoa que perdi 60 quilos, já durmo 8 horas por noite, já consigo ver o meu trabalho de uma maneira muito mais saudável, vou ajudar outras pessoas a fazerem isso também. E aí se fecha o ciclo. Então, vem a primavera, né, fecha esse ciclo, que é essa metodologia que eu trouxe pro Diário Solar, para ajudar as pessoas de uma forma leve. E assim, eu sei que é difícil ler um livro, né, as pessoas têm dificuldade com isso. Então eu fiz um livro que cada texto é um texto de 1 a 2 minutos de leitura, que é para dar só aquela dose de inspiração e motivação que tu precisa. Que é isso, né, cara, a gente tá ali às vezes, poxa, tá meio perdido e tal, acordou ali, tá cheio de coisa na cabeça. Você precisa de uma dose de inspiração e de motivação para se relembrar. Cara, é isso mesmo que eu quero, vamos lá, vamos para cima. E aí tem um espaço de reflexão também, que é o espaço da escrita. Então em uma página tu tem inspiração, porque tem uma sabedoria antiga, uma motivação, que é o texto ali que eu trago, né? Normalmente são textos para tu conseguir ter essa dose diária de vamos lá fazer o que precisa ser feito, né? Ser quem eu já sei que eu sou. E esse espaço de reflexão. E aí, além disso, tem as ferramentas de hábitos, de sono e da teia da vida, que são ferramentas trimestrais para tu ter uma visão geral da tua vida. Porque às vezes a gente diz assim, esse ano eu vou fazer academia. Aí chega lá no final de março, né, que termina o verão,
E tu sabe quantas vezes tu foi na academia? Ah, peraí que eu vou olhar lá no aplicativo, não sei o que. Ah, não, mas esse dia não registrou, não sei o que. Então aqui tem uma ferramenta que tu mesmo marca, é um processo que dura ali 1 minuto para tu preencher por dia, né? Tu vai lá e preenche assim muito rápido. Tu seleciona 6 hábitos que tu quer acompanhar na estação, sendo que um deles é um hábito que tu quer perder. Então, digamos, eu tô viciado em celular, quero monitorar, sei lá, se quando eu acordo eu olho o celular, primeira coisa, quero parar de fazer isso. Então você monitora esse hábito especificamente. E aí você consegue em uma página, que é essa aqui, né, ter uma visão de um hábito ao longo de 3 meses. Então, exercício físico, você põe aqui a sua meta, eu quero ir 60 vezes, dos 90 dias eu quero ir 60 vezes. Aí você preenche aqui dia a dia e no final você põe o resultado. Pronto, em uma página você tem 6 hábitos mapeados e você consegue ter uma prova real daquilo que você disse que ia fazer. E aí, tá no teu processo de transformação ou não tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver que horas tu foi dormir aqui. Deixa eu ver se tu fez aquilo que tu disse que ia fazer. Então fica muito óbvio, fica muito claro esse processo de transformação e sai também nesse ambiente digital, né? Que hoje em dia é tudo digitalizado. Sim. Eu cheguei a fazer um aplicativo, cara, mas olha, é tão complexo e eu vejo que as pessoas... É mais uma coisa para a pessoa ficar no celular, sabe? Sim. Então eu disse, não, cara, vou voltar pro livro, deixa o aplicativo ir para onde precisa ir, né? Enfim, não tem mais, não tá mais atualizado, né? Se perdeu nas atualizações da Apple. E vamos ficar no livro, porque o livro é uma coisa que daqui a 20 anos, se tu quiser, vai estar lá. O aplicativo já não vai estar mais. Maravilhoso, irmão. E eu achei o máximo também isso, porque fica fácil, né? Uma das coisas que eu vejo que é a minha missão com o Clube da Transformação é facilitar a transformação. Tornar fácil. Eu sempre fui esse facilitador, facilitei os processos nas empresas, né? Ali na GM, na Nissan. Falou, isso aqui não precisa ser difícil. Como é que a gente pode deixar isso mais fácil? Eu acredito que a transformação não precisa ser pela dor só, é um caminho. Né? Igual você falou, putz, você teve algum infarto? Não, mas eu tive pessoas que foram me falando. E aí, algumas delas eu me enchi o saco. Eu falei, não quero isso, não. E até que eu despertei. Eu falei assim, opa, peraí, eu posso usar minha inteligência a meu favor. Né? E eu posso fazer o mesmo que eu faço nas empresas comigo. E uma das coisas que eu fiz, que me ajudou, por exemplo, a emagrecer, foi usar um método que eu aprendi com o Nuno Cobra, né, com o Nuno Cobra Júnior, que era meu treinador, e a gente se encontrava uma vez por mês. Ele não era meu personal trainer, ele expandia minha consciência. A gente ia lá no Parque do Ibirapuera, conversava durante 1 hora, às vezes caminhava junto, mas ele ia me mostrando outros caminhos, entendeu? E ele acredita na metodologia, né, do Nuno Cobra desenvolveu, que sem dor, mais ganho, e não sem dor, sem ganho. E uma das coisas que ele me ensinou foi medir quantos dias eu conseguia ficar sem ter um acidente de trabalho. Igual as empresas falam assim, estamos há 100 dias sem um acidente de trabalho, que ele falava, você está com muita vontade de comer hoje, come o que você quiser comer. Pode comer. Come chocolate, come o que você quiser. Mas aí você vai contabilizar, você vai marcar. Olha, estou há 2 dias sem um acidente de trabalho. Estou há 5 dias. E aí você vai expandindo a sua zona de conforto. Claro. E aí ele falou, não queira ficar 30 dias. Se conseguiu 2, agora tenta ficar 4. Vamos ver. Aí se com 3 você tiver com muita vontade, come. Mas você já conseguiu aumentar 1. Aí eu fui expandindo. Até que eu vi um dia, eu tava mais de 2 meses sem ter um acidente de trabalho. Aí eu cheguei lá no Rio e falei assim, hoje eu vou comer um cordeiro aqui. Não conseguia. Porque eu já tinha acostumado meu corpo, eu não conseguia comer tanto. Né? Inclusive isso me lembrou que ontem uma amiga minha fez um risoto pra mim, que aí eu cometi um acidente de trabalho. Eu comecei a contar ontem de novo, entendeu? Que ontem eu almocei e jantei esse risoto que tava muito maravilhoso, irmão. E foi feito com tanto amor pela minha amiga, que eu falei assim, não, eu vou comer esse risoto aqui de novo. Que é uma das ferramentas que eu tenho implementado agora, que eu não sei se eu comentei contigo, irmão, é o jejum. Então, o que eu tenho feito agora? Você vê que eu saí de comer 2 litros de sorvete à noite para comer no almoço e depois só comer no outro dia. E isso transformou minha vida. Tipo assim, foi uma bênção. Porque melhorou meu cérebro, melhorou minha mente, melhorou meu sono, porque eu não como mais à noite. E economizou tempo, economizou dinheiro. Eu falei, gente, só tem benefícios. Então, hoje tu só almoça? Normalmente eu só almoço. Não é uma regra rígida, entende? Normalmente eu almoço e como no outro dia. Aí no outro dia de manhã eu tomo mata, né? Inclusive eu quero aproveitar para já agradecer o pessoal da Mata, que é um dos apoiadores aqui desse nosso podcast Sucesso Consciente. Se você não conhece a Mata, gente,
é uma empresa maravilhosa que trabalha com a nutrição regenerativa da floresta, tu conhece, né? Conheço, claro. E assim, aí de manhã normalmente eu tomo um shake, que é um superfoods da mata, que tem 14 frutos da Amazônia, né? Inclusive a gente tem um cupom da mata lá do Clube da Transformação, que é o Clube T. Se tiver interesse em conhecer, tem um café funcional maravilhoso que hoje eu tomei, inclusive lá no Paradiso. E aí tem um leite vegetal também que é maravilhoso. E como de manhã, tomo isso e depois eu almoço, normalmente. Às vezes eu nem pulo também, né, de manhã a mata, mas eu amo a mata. Não é porque é apoiador aqui do podcast, mas é porque é muito bom mesmo, né? Faz o meu intestino funcionar bem. E aí eu só faço isso. E eu não tô medindo, assim, né? Eu quero até experimentar fazer um jejum mais longo. E aonde que eu aprendi isso? No retiro. Por isso é importante de participar de retiro e rituais. E às vezes tem gente que me critica, né? Falando, mas tu já aprendeu coisas sobre saúde, pra que tu vai pro Chile fazer um retiro com o médico? Eu falei, porque minha intuição disse que eu vou aprender alguma coisa. É que a gente tá sempre aprendendo. Só que eu não imaginei que fosse o jejum. Eu sabia que ia ter o jejum lá. Falei, vai ter um jejum de 24 horas. Eu falei, já tentei fazer jejum uma vez, né? Mas, não sei. Mas quando eu entendi os benefícios, que o meu corpo precisa disso, né? Por que dormir é bom? Porque a gente fica em jejum. Por que quando você tá doente, você deita e fica ali? Você fica em jejum e seu corpo tá regenerando, tá se recuperando. Então é uma ferramenta que eu tenho implementado, tenho medido, né? Mas eu não sou rígido, né? Não sou assim, tem que fazer isso, eu ficar contando hora, não. Mas é uma coisa que também me ajuda na minha vida também. Nossa. Irmão, a gente tá partindo aqui quase pro final do nosso podcast aqui já, mas eu queria fazer o seguinte aqui pro pessoal ter uma ideia. Eu abri aqui, né, e eu gostei que começa não no dia 1º de dezembro, começa no solstício. Isso, dia começa 21. No dia 21 de dezembro, né? Mas eu senti de ir aqui pro dia 18 de dezembro, que é onde a gente tá agora, e ler aqui, e aí você comenta. Tá bom. Pode ser? Vamos, e claro. Aí tem um espaço aqui para escrita e tudo mais, né? E aqui diz que é uma frase do Lao Tse, que eu amo Lao Tse, que diz o seguinte: uma longa viagem começa com um único passo. Quando olhamos para um caminho muito grande, às vezes dá medo, vontade de fazer outra coisa. Parece que nunca vamos chegar ao fim da missão, mas toda viagem, por mais distante que seja, só começa quando alguém decide colocar o primeiro pé para frente. E a cada passo dado se chega a um passo mais perto do objetivo final. Esse primeiro passo pode ser pequeno, fazer pouca diferença em relação ao todo, mas é ele que abre a estrada inteira. Cada passo em uma viagem talvez seja como aprender a ler. Primeiro tu começa a reconhecer as letras, depois junta as palavras, forma uma frase, outra, e só depois consegue entender o texto inteiro. Com o tempo e prática, passo após passo, tu consegue ler livros. Nada na vida é igual. Se queremos mudar algo, precisamos apenas começar. O começo pode ser difícil, tentando reconhecer algo estranho que parece não fazer sentido. Mas, com o tempo, as letras viram frases, os metros percorridos a cada passo viram quilômetros. E quando tu olha para trás, se dá conta do quanto valeu a pena cada dia vivido. É isso. Cara, me veio uma imagem, que é uma imagem que eu gosto muito, que é você vê quando você vai fazer uma trilha na praia, sabe, no canto assim na praia onde tem aquelas pedras, e você vê uma pedra longe que você quer chegar, e você não consegue ver o caminho inteiro, você só consegue ver os primeiros passos que você tem que dar. E você dá o primeiro passo. O primeiro passo, quando eu dava curso de empreendedorismo, a gente dizia que a diferença entre faturar R$0 e R$1 é a mesma diferença entre faturar R$1 e R$1 milhão. Porque essa diferença entre o 0 e 1 é muito brutal, é muito grande. Então a diferença entre tu ficar assim, poxa, mas será, né? Não, eu tô confortável aqui, até dizer assim, não, eu vou fazer algo para transformar a minha vida. Que é justamente dar esse primeiro passo. Isso é uma coisa muito gigantesca. E as pessoas subestimam o valor do primeiro passo. Quando se coloca em movimento, é uma lei da física, né? Se tu vai arrastar um armário, por exemplo, a primeira empurrão que tu dá pro armário, parece que ele não se mexe. Aí quando ele começa a se mexer, vai mais fácil, né? Por quê? Porque lá no nível molecular da coisa, tu vai ver os elétrons, né? Os átomos, eles estão como se fosse assim, um preso no outro, né? Como se fossem os dedos da mão um preso no outro. Quando tu começa a arrastar, né? Que tu faz essa primeira pressão e sai, ele passa assim, eles passam só se encostando. Então o atrito ele diminui.
E quando tu tá numa praia, né, e tu quer chegar lá na pedra final, na pedra grande, tu só consegue ver as primeiras pedras ali, então dá aquele medo, porque tu não sabe como vai ser o resto do caminho. Mas conforme tu vai caminhando, as próximas pedras que tu tem que pisar aparecem. Então, é caminhando que tu faz o caminho e é dando o primeiro passo que tu abre, né, para que toda a jornada possa ser vivida. E quem não dá o primeiro passo, cara, fica sempre preso nesse benefício do que poderia ter sido. Eu vejo muitas pessoas que não fazem as coisas, que sabem que querem fazer algo, mas que não fazem, porque ela tem um benefício nisso. Sim. Que é imaginar como poderia ter sido. Então, poxa, eu tenho um sonho de conhecer a Índia, mas nunca vai para a Índia, nunca olha o preço de uma passagem, nunca vê se tem um grupo indo, nunca tenta tirar um empréstimo para ir para a Índia, ou ver se tem algum jeito de conseguir. Por quê? Porque daí tu fica imaginando na tua cabeça, né? Ai, como vai ser legal o dia que eu for para a Índia, lá na Índia vai ser muito legal. Porque quando tu vai para a Índia, acontecem coisas que tu não quer que aconteçam. Quer ficar 12 horas no avião, quer ter uma intoxicação alimentar, que é ter que falar com pessoas que não falam nem inglês, pessoas só falam um dialeto lá que tu nunca ouviu falar. Então, assim, acontece todas essas coisas desconfortáveis. E na tua imaginação nada disso acontece. Só acontece a coisa boa, tu prova uma comida picante, tu não tem uma intoxicação alimentar, né? Tu chega magicamente lá na Índia, tu não fica 12 horas no avião. Então é muito mais fácil tu ficar parado sem dar o primeiro passo. E o que é dar o primeiro passo? É, cara, deixa eu abrir aqui o Skyscanner e ver quanto é que tá uma passagem pra Índia no ano que vem. Ah, custa tanto. Quanto que tá um hotel, não sei o que. Ah, então aqui, ó, com 10 mil reais eu consigo fazer uma viagem pra Índia. Aí qual que é o próximo passo? Como que eu consigo 10 mil reais? E aí qual que é o próximo passo? Ah, então eu tenho que fazer isso. Aí quando vê, tu já deu. Então a diferença entre o primeiro, entre o 0 e 1, é a mesma diferença entre o 1 e tu chegar lá no final da viagem, entendeu? Porque quando tu decide uma coisa, todo o universo conspira para que tu realize essa tua decisão. Perfeito, irmão. E por isso que eu acredito que o primeiro passo e todos os passos têm que ser conscientes, né? Porque a pergunta que eu falei também é, realmente eu quero ir para a Índia? Ou eu tô sonhando isso, é um sonho que eu tinha 10 anos atrás? Porque os nossos sonhos também mudam, né? Mudam, claro. E a vida vai levando a gente para algum caminho. Não foi à toa que você falou da Índia, porque a Índia tá no meu radar aí, né? Eu não fui ainda, né? Acabei indo pro Egito, né? Fui pro Peru, agora recentemente, foi uma viagem muito transformadora para mim, mas eu sinto que a Índia tá se aproximando aí cada vez mais. É bom que eu já vou dar uma olhada também. Mas você sabe que eu gosto de ir em grupo, né? Eu gosto de... minhas viagens, eu gosto de fazer viagem espiritual também. Então, a minha intenção, quando eu for para a Índia, é ir lá no Ashrama do Osho, né, onde o Osho vê, aí também aproveitar e conhecer outros lugares, ir com um grupo de repente, aí eu vou sentir, né, eu vou sentindo como é que se conecta, mas eu te agradeço por me trazer essa mensagem aí. E eu queria trazer rapidinho aqui uma outra frase do Lao Tse que eu gosto muito, que talvez complemente essa, que ele dizia, saber e não fazer ainda é não saber. Né? Saber e não fazer. Saber e não fazer ainda é não saber. Ainda não saber. Uau. E eu gosto muito dessa frase, eu já usei ela bastante aí nos programas que eu realizei de transformação, porque muitas pessoas que eu chegava, às vezes com uma ideia, a pessoa, não, mas isso eu já sei. Tá, mas tu faz? Como é que você tá fazendo isso? Ah, não, veja bem, é porque eu tô esperando, né? Tô esperando chegar um tablet. Ah, eu tô esperando mudar o sistema. Né? Não, mas espera aí, mas você já tem um recurso, você já pode fazer, qual que é o primeiro passo? E aí eu gostaria de conectar com essa, porque eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, leu muitos livros, fez muitos cursos, mas não implementou na vida dele. Ou seja, saber e não fazer ainda não saber, o que adianta aquela sabedoria inteira? E às vezes tem pessoas, às vezes no digital, isso é muito comum, as pessoas não têm tanto conhecimento, mas ela bota a cara, ela vai lá, grava o vídeo, abre o canal dela no YouTube, divulga, e aí termina viralizando. E aí aqueles que sabem muito criticam, né, o outro que está fazendo. E eu era um deles, que criticava quem era do mundo digital. Aí o que eu resolvi fazer? Parar de criticar, aprender com as pessoas e achar o meu jeitinho de fazer. Tô achando ainda, entendeu? Mas esse podcast é um jeito que eu tenho de entregar isso, né, irmão? Nossa. E queria te agradecer aí mais uma vez, dizer que o Diário Solar, né, já está sendo vendido, né, irmão?
Sim. Acho que a gente tem um cupom lá também do Clube da Transformação, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aí também para vocês, né, comprar numa condição especial também. Clube T. Tá muito maravilhoso, Clube T é o cupom, mas a gente vai deixar tudo aqui e o site, tudo direitinho também. E os outros livros também estão lá à disposição no site, né? Sim, a gente tem 4 títulos hoje no site, que tem o Diário Solar, tem também a Jornada Solar, Energias Masculina e Feminina, que é tanto para homens quanto mulheres, que é um estudo da jornada do herói e da jornada da heroína. Tem também o 13 Passos para Ser um Novo Homem, que é um livro-texto com exercícios a cada capítulo, né? Ele é como se fosse um curso dentro do livro. E tem ainda as últimas unidades da Jornada Solar, 13 arquétipos masculinos, que é um planner que é mais conectado aí com as fases da Lua. É um planner para tu começar e terminar em qualquer momento do ano, né? Ele é não datado. E ele trabalha os arquétipos masculinos, o pai, o rei, o guerreiro, a criança divina. Enfim, é um outro estudo mais psicológico daí. Todos são ferramentas para nos ajudar aí no processo de transformação, facilitar. Maravilhoso, irmão. E tem muita coisa legal aí que você estava me contando que você está preparando aí para próximo ano fiscal aí também, né? Comunidade, né? Outro curso também, mas isso não vamos dar spoiler agora aqui não. Mas fique ligado aí porque vem muita coisa boa por aí, né? Sim, quem quiser fazer retiro com a gente tem a nossa agenda, tanto aqui no Brasil quanto fora. E fazemos o Ritual Solar, que é o nosso retiro mais pedido, mas a gente tem também outros retiros que são um pouco mais leves, que o Ritual Solar ele é bem intenso. Mas a gente faz só para homens os retiros, né? Estão me pedindo para fazer um para homens e mulheres, estou refletindo se já está na hora ou não. E estamos aí criando uma comunidade de homens, né? Na verdade, essa comunidade já existe, a gente está formalizando ela agora, com encontros online, com encontros presenciais também, tem as nossas formações, existe todo um movimento dos homens que estão nessa jornada de serem pessoas melhores, pais melhores, e eu, graças a Deus, estou aí junto. Que bom, meu irmão, que coisa boa. E eu gostaria que, para a gente fechar aqui, eu sinto, né, da gente tocar num tema que eu vejo que você tem tocado nas redes sociais, que é essa mensagem aí, né, da gente, o que a gente pode fazer para apoiar a expansão da consciência aí para esse tema tão importante que é a violência contra as mulheres, né? Mas antes da gente fechar e de você deixar essa mensagem aí, que eu acho que é importante, eu queria só te pedir licença para agradecer outros apoiadores aqui desse podcast também, né? Agradecer a minha querida amiga Ju, da Umbrella Contabilidade. Eu não sei se você conhece ela ainda, mas não. Ela é uma contadora holística, então você precisa dar uma contadora que enxerga além dos números, né? Legal. Maravilhosa a empresa dela também. Né? Agradecer o Felipe Queiroz aqui da Vocati também, que esse você conhece, que me ajuda aqui a levar essa mensagem aqui também pro mundo. Né, e agradecer aí a audiência de vocês, né, a Bubble Bliss, que é a nossa kombucha, que ganhou o prêmio Melhor Kombucha do Brasil, que eu não consegui ainda trazer ela aqui. Não, essa eu já tomei. Já tomou, que é maravilhosa, mas eu tô vendo como que eu vou trazer, que agora o podcast é nômade, né? Então hoje eu gravo em estúdios como esse aqui, ó, maravilhosos, né? Mas eu não tenho a Bubble Bliss para brindar, mas eu quero agradecer minha amiga Dani aí também, e a todos que apoiam aí esse nosso podcast Sucesso Consciente, que a gente está expandindo cada vez mais essa mensagem, né? O Clube da Transformação também. Se inscreva no canal, por favor, né, que é a maneira que você tem de retribuir aqui, né, o nosso tempo aqui, a nossa energia, se inscrevendo no canal, seguir as redes aqui do Juliano, né, também que nós vamos deixar todas aqui também na descrição também, né. Se você não segue ainda o Clube da Transformação, siga lá no Instagram também o Clube da Transformação, e se você quiser informação de como se conectar com o clube, com a Jornada Solar, é só mandar pra gente ali no direct. Quem quer faz, dá o primeiro passo. Com certeza. Né, Juliano? É o que a gente viu ali também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema aí agora, que a gente falou um pouquinho aqui antes nos bastidores, né, da violência contra a mulher aí. Sim, cara, pô, um tema pesado assim, né, uma coisa bem complexa e profunda. Hoje a gente vive num país que a cada 7 segundos uma mulher sofre algum tipo de violência. Se não me engano, é a cada 4 minutos que é registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica no Brasil. Acontecem 4 feminicídios por dia. Isso só no Brasil, não estou falando no mundo, só aqui no Brasil. Então, e a gente tem visto aí nas últimas semanas casos muito alarmantes de violência contra a mulher. Aconteceu aqui em Florianópolis, que a Catarina foi assassinada na trilha de acesso à Praia do Matadeiro. Aconteceu semana passada mais um caso também de violência, que uma mulher foi assediada, violentada, né, quando estava caminhando, indo para uma agropecuária comprar, sei lá, uma ração para o cachorro, alguma coisa, e um cara chegou com uma arma e violentou ela.
Aconteceram casos, enfim, muito emblemáticos aí do cara que arrastou a ex, né? E, infelizmente, irmão, esse é um assunto que a gente tem que falar, porque as mulheres não aguentam mais. As mulheres não aguentam mais ter que ficar ensinando os homens que não é para violentar elas. E eu acho que assim, cara, a gente precisa, por um lado, falar, e eu sei que o governo federal está se movimentando para isso, né? Eu sei que está tendo uma coalizão, um grupo de trabalho para olhar para essa questão agora. E eu acho que uma das formas é a gente ter uma punição maior para isso. A gente sabe que dentro dos presídios já existe uma punição social para quem é estuprador, por exemplo, que a pessoa não tem um minuto de paz lá dentro, né? É o crime assim que é visto pela sociedade de uma maneira como um crime hediondo mesmo e é punido socialmente. Mas eu acho que precisa de um outro tipo de punição judicial mesmo. E, por outro lado, a gente vê que o que dá certo na prática para coibir, porque uma coisa é tu tratar o sintoma, que é aumentar o tempo de pena, por exemplo. Mas a doença, ela continua ali, né? Não é só tu prender as pessoas por mais tempo ou dar penas mais rígidas que vai resolver tudo. Isso resolve em uma parte. Mas o que a gente vê, assim, pelos experimentos que já foram feitos, por exemplo, dentro da Lei Maria da Penha já existe um processo em que quando um homem ele é acusado por uma mulher de violência doméstica, existe dentro da delegacia uma pessoa que encaminha esse homem para um programa de ressocialização, que é o que é um grupo de homens. Só que assim, cara, infelizmente eu já tive contato assim com as pessoas até que indicam, né, para os grupos de homens, mas é um programa que ele ainda é muito pouco endereçado, as pessoas ainda não entenderam a importância disso, tanto que na época eu falei com um psicólogo que era ele, né, ele era um policial e era psicólogo, que ele decidia se o homem precisava ou não desse grupo, e o cara nem sabia o que era um grupo de homens. Então o cara que está ali decidindo se o cara vai ou não, nem sabe o que é, né? Então a gente precisa ter uma educação maior, porque já foram feitos experimentos. Foi feito um experimento com grupos de homens pelo Ministério Público de São Paulo, e se chegou numa estatística em que os homens que participaram desse trabalho de ressocialização dentro desse grupo de homens, o índice de reincidência de violência caiu de 65% para 2%. Então a gente vê que, estatisticamente, se o cara passa por um processo ali de conversar sobre isso, porque não é só tu punir o cara, tu tem que fazer ele entender o porquê que ele é violento. Por que um cara vai lá e assedia sexualmente uma mulher? Por que um cara vai lá e ameaça a ex, né? E a gente vê, inclusive teve um caso aí dentro do mundo do autoconhecimento, né? Um cara que trabalhava aí com sound healing e tal. Eu, inclusive, já tinha feito lá uma vivência com ele de sound healing, e ele foi preso por violência doméstica, né? O cara invadiu a casa da ex, montou uma armadilha para ela enquanto ela foi buscar o filho na escola. Então, assim, a pessoa ela precisa entender que existem todos esses padrões sociais que levam os homens a ser violentos, tem a história de vida de cada um. Os homens precisam de um espaço para falar, e isso não é colocar os homens como vítimas nessa história. Não, é colocar ele como um ser que precisa aprender. E não adianta a gente achar que todo mundo vai aprender na porrada ou sendo preso e ficando o resto da vida preso. Não, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a gente conscientizar os homens de que, se ele está cometendo um ato de violência, isso tem uma construção social até ele chegar lá. Então ele precisa despertar para isso, se libertar desse condicionamento para daí forjar um novo homem. Assim como a gente faz com as pessoas que têm um vício em álcool, por exemplo. O que é o Alcoólicos Anônimos? É um grupo de pessoas que está lá, tem um problema, que isso faz com que a pessoa não consiga conviver socialmente, causa vários problemas para ela, para a família dela, então ela vai naquele grupo. Assim como tem os Narcóticos Anônimos, né? Então seria, sei lá, o grupo dos Violentos Anônimos, entendeu? Não sei, dos Assediadores Anônimos. É uma coisa que pode até parecer uma piada, né? Mas os homens, eles precisam de um grupo, não um grupo de apoio, mas um grupo de reflexão, um grupo em que eles vão ser mostrados para eles por que eles estão cometendo as ações deles, esse tipo de ação, né? E eu já fiz trabalho social dentro de presídio, por exemplo,
E, cara, quando eu faço grupos de homens, né, normalmente eu faço uma dinâmica em que as pessoas, elas se expõem um pouco de como que elas foram criadas. E elas falam da infância delas, da adolescência. E dentro de um presídio foi o lugar até hoje em que eu conversei com homens que mais tinham apanhado. Eu já encontrei homens que apanharam assim dos pais em tudo que é lugar, dentro de imersões de executivos, dentro de festival de música, dentro de ONG, mas dentro do presídio era um nível que aquele homem que hoje tem 40 anos na cara e que matou alguém e por isso ele tá preso, ele cresceu na base da porrada muito, mas assim, num nível que talvez seja até difícil de imaginar para as pessoas, né? E eu sei disso porque eu fui lá conversar com eles, eu entendi um pouco. Então essa pessoa, quando ela comete um ato de violência, ela tá reproduzindo aquilo que ela aprendeu, porque quando ela tinha 5, 6 anos, era isso que ela tinha do pai dela. Então, como que tu vai pegar esse homem e fazer com que ele se reinsira na sociedade? Precisa falar sobre isso. Ele precisa estar ali com outros homens que sofreram a mesma coisa que ele e falar também, porque esse cara, ele é um violento, ele é um assassino, porque ele cresceu na base da violência. É muito difícil tu ver alguém que cresce num ambiente de amor, de acolhimento, em que as pessoas expressam suas emoções e essa pessoa vira um assassino. Acontece também, mas é 0,01% dos casos. 99% é os caras que cresceram na base da porrada e nunca tiveram um espaço seguro para compartilhar como se sentiam. Então eu acredito que a cura para a violência contra a mulher seja a gente olhar para a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? É os homens que não compartilham sobre a vida deles. Ficam ali querendo guardar tudo, querendo aguentar tudo, até que explode nos outros. Perfeito. Quando não implode em si mesmo, explode nos outros. Então, se a gente desarmar a bomba, aí não vai explodir. Então, não adianta só querer ficar botando no presídio, né? E claro, tem que fazer isso, tem que aumentar as penas para quem já cometeu os atos, mas para além disso, ter que criar um espaço em que esse cara possa ser ressocializado, porque ele continua sendo um ser humano, né? Por mais que ele tenha cometido um erro, e seja um erro muito grave, existe um caminho de perdão, né? E Jesus nos ensinou isso. Jesus, ele perdoava assassinos. Jesus, ele perdoava as pessoas que cometiam grandes erros, né? Então, quem sou eu para dizer que um homem que cometeu uma violência não pode voltar a ter uma vida? E eu não estou defendendo aqui, eu estou dizendo que para a gente curar, para a gente parar de ter essas estatísticas horríveis que eu falei lá no começo, a gente precisa trazer os homens, de preferência antes que eles cometam a violência, né? Esse é o mundo ideal, pegar os jovens, os meninos, criar um programa. Agora que o governo federal está olhando para isso, né, criar um programa dentro das escolas públicas. Eu já trabalhei bastante em escola pública. Criar um programa para os meninos, para eles entenderem que 95% dos assassinos no mundo são homens, 94% dos encarcerados no mundo são homens. Por quê? A gente quer seguir esse caminho, né? Quando o menino ele vê que ele tem 19 vezes mais chance de ser preso só por ser homem, então ele começa a refletir, tá, mas o que eu acho que é ser homem? Perfeito. Porque é essa reflexão que faz com que talvez ele mude um pouquinho a rota dele. E se ele muda em 1 grau a rota dele, talvez o destino dele daqui a 10 anos seja outro. Ao invés de ele estar preso, ele está trabalhando, ele está vivendo a vida dele, né? Está contribuindo para a sociedade de um jeito sem violência. Então eu acredito nisso, cara, em criar esses espaços seguros para que os homens eles possam compartilhar o que eles sentem, para que eles não fiquem explodindo em cima das mulheres, que são as pessoas que mais sofrem com tudo isso no fim das contas, né? Então eu acho que esse não é um trabalho das mulheres, tá? Eu acho que esse é um trabalho de nós homens, da gente ajudar uns aos outros, e é isso que eu faço, para isso que eu dedico minha vida, para ajudar os homens a seguir esse caminho que é menos preso no que nos ensinaram, que a gente tem que ser o homem que conquista tudo, e mais a ser quem a gente, na verdade, já nasceu para ser. Perfeito. Mas precisa se libertar antes de toda essa casca grossa. Perfeito, irmão, e eu te agradeço muito aí por trazer essa mensagem, né? Eu escolhi não começar por ela e terminar, por quê? Porque eu acredito que quanto mais homens tiverem acesso a todas essas ferramentas, né? Usarem um livro como esse, o Diário Solar, né, e acessarem isso, mais homens despertando, a gente vai ter mais bons exemplos, né, do que é ser homem, e a gente afeta um campo coletivo, né, pode ser a minoria, não importa, mas já afeta, já muda, né, muda o nível de consciência também. Então eu acredito que é uma das maneiras de contribuir também, né. Eu me lembro quando teve o desastre lá do Rio Grande do Sul, todo mundo indo para lá, eu falei assim, não, mas alguém tem que ficar aqui também para sustentar o campo, né, e esse era eu
Eu sentia que minha missão não era largar tudo e ir lá, não, eu preciso estar aqui, eu preciso apoiar essas pessoas daqui. Como é que eu posso fazer isso, né? Então acho que cada um tem o seu lugar, o seu momento, e eu também lembro que a violência não é só física, né? Sim. Às vezes a violência é verbal também, né? O assédio ele não é só sexual, nas empresas isso acontece muito ainda Assédio até hoje, moral, né? né? Assédio moral, e tem homens que às vezes fazem isso inconscientemente. Tem uma posição machista e nem se dá conta de que aquilo ali está acontecendo, né? Tem uma estatística que diz 3 vezes mais a mulher é interrompida nas reuniões, não é isso? Nas empresas? Sim. De maneira geral, na vida, assim, as mulheres são interrompidas 3 vezes mais do que os homens. Na vida, não só nas empresas, interessante. Em tudo que é lugar. E, gente, isso aqui daria outro podcast, né? Mas eu queria fechar aqui, eu acho, com essa mensagem, esse chamado, né, da consciência, da gente poder despertar, né? E eu vejo que tudo passa por a gente equilibrar a energia masculina e feminina, né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde a gente pode buscar o sucesso consciente, que é buscar ser menos competir, mais colaborar, né? Buscar ao invés de querer buscar só o sucesso e ter a qualquer custo, buscar desfrutar daquilo que a gente já tem, né? Agradecer aquilo que a gente já tem e equilibrar tudo isso. E eu realmente te agradeço mais uma vez, por me receber aqui nesse seu espaço sagrado. Foi maravilhoso para mim estar aqui. Eu estou saindo assim muito feliz aqui de ter te reencontrado e da gente ter conseguido aqui, né, abrir esse espaço às nossas agendas para gravar tudo isso e levar essa mensagem para aquelas pessoas que estão preparadas para receber. Então estou saindo daqui super feliz aqui nesse nosso reencontro. Valeu, meu irmão. Gratidão, viu? Grato, mais uma vez. E gratidão a você que nos escutou aqui até agora e até o nosso próximo podcast Sucesso Consciente, agora nômade de qualquer lugar do planeta aí também, né? Gratidão.